Meus caros amigos da curiosidade e do conhecimento, aqui fala Albert Einstein. Eu passei minha vida inteira tentando decifrar os mistérios do universo, buscando a harmonia pré-estabelecida nas leis da física e acreditando, com todas as fibras do meu ser, que existe uma verdade objetiva independente da vontade humana. Se eu solto uma pedra, ela cai. Se somamos 2 mais 2, o resultado deve ser, inevitavelmente, 4. Mas hoje, trago a vocês uma análise de uma obra que desafia a própria estrutura da realidade, um livro que me causa arrepios mais profundos do que a ideia de uma guerra nuclear. Estou falando de 1984, de George Orwell. Este não é apenas um romance, é um experimento mental sobre o colapso da razão e a aniquilação do espírito humano. Imaginem um mundo, ou melhor, uma vasta superpotência chamada Oceânia, onde a minha amada liberdade não é nem mesmo uma memória distante, pois o próprio conceito foi apagado. Neste lugar, a cidade de Londres é uma ruína cheia de poeira e crateras de bombas, onde o cheiro constante é de repolho cozido e gin barato. Mas a miséria material é o menor dos problemas. O verdadeiro terror é o olhar onipresente do grande irmão. Em cada parede, cartazes com um rosto de bigode negro nos observam. Em cada quarto, em cada escritório, existe uma teletela, um dispositivo diabólico que transmite propaganda e, ao mesmo tempo, vigia cada movimento, cada sussurro, cada batimento cardíaco acelerado. Eu disse uma vez que experimentava o sentimento satisfeito da minha solidão, mas na Oceânia, a solidão é um crime. Não há vida privada. Exceto pelos poucos centímetros cúbicos dentro do crânio, nada pertence ao indivíduo. Nosso protagonista é Winston Smith, um homem de 39 anos, com uma úlcera varicosa no tornozelo e um terror silencioso no coração. Winston trabalha no Ministério da Verdade, um nome que é o exemplo perfeito de duplo pensamento, um conceito que explicarei em breve. Sua função é, ironicamente, destruir a verdade. Ele reescreve arquivos de jornais antigos. Se o grande irmão fez uma previsão que não se concretizou, Winston altera o registro para que a previsão pareça correta. Se a Oceânia estava em guerra com a Eurásia ontem, mas hoje está em guerra com a Lestásia, Winston deve alterar toda a história para provar que o inimigo sempre foi a Lestásia. Para mim, que sempre busquei as leis imutáveis da natureza, ver a história transformada num palimpsesto, raspado e reescrito conforme a necessidade do momento, é a abominação suprema. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Este é o slogan do partido, e é a negação de toda a ciência. Winston, no entanto, comete o crime essencial. Ele começa a pensar. Ele compra um caderno velho em uma loja de antiguidades, um ato subversivo por si só, e começa um diário. Ele tenta recuperar memórias de uma época em que a vida era diferente, uma época antes da Revolução, antes do partido. Ele se lembra vagamente de sua mãe e irmã, desaparecidas, sacrificadas em expurgos antigos. Ele sente que a vida atual, com sua sujeira, escassez e ódio obrigatório, não pode ser a ordem natural das coisas. Eu sempre disse que o mistério da vida me causa a mais forte emoção, e Winston é movido por esse mistério, a sensação tátil de que foi roubado de sua herança humana. No seu trabalho, Winston observa seus colegas. Há Syme, um filólogo que trabalha na destruição da linguagem. Syme está criando a nova fala, o idioma oficial da Oceânia. O objetivo da nova fala não é expandir a capacidade de pensamento, mas reduzi-la. Ao eliminar palavras, elimina-se a capacidade de cometer crime-ideia, crime de pensamento. Se não existe a palavra liberdade, como pode alguém lutar por ela? É a engenharia da alma através da limitação do vocabulário. Winston sabe que Syme será vaporizado, apagado da existência, porque é inteligente demais. O partido não gosta de inteligência, gosta de ortodoxia, que é a não consciência. A tensão aumenta quando Winston conhece Julia. Inicialmente ele a odeia, pensando que ela é uma espiã da polícia das ideias. Ele fantasia em matá-la. Vejam como o sistema perverte os instintos humanos. O ódio é a moeda corrente, mas Julia lhe passa um bilhete secreto. Eu amo você. Este ato de conexão humana é a maior rebelião possível. Eles começam um romance clandestino. Encontram-se em clareiras na floresta, longe das teletelas, um lugar que Winston chama de
terra dourada. Para Julia, a rebelião é visceral, sexual. Ela quer viver, sentir prazer, corromper a pureza imposta pelo partido. Para Winston, a rebelião é intelectual. Ele quer entender o porquê de tudo isso. O casal aluga um quarto secreto acima da loja de antiguidades do Sr. Charrington, um velho que parece ser uma relíquia inofensiva do passado. Lá eles criam um microcosmo de vida doméstica, bebendo café de verdade, roubado, e dormindo em uma cama antiga. Eles sabem que estão condenados. Nós somos os mortos, diz Winston. Mas por um breve momento eles possuem aquilo que eu mais valorizo: a dignidade da pessoa humana em sua intimidade. Eles acreditam que, embora o partido possa torturá-los e matá-los, não pode entrar em seus corações. Eles não podem fazer você deixar de amar, diz Julia. Ah, meus amigos, que trágica ilusão. Winston e Julia procuram O'Brien, um membro do núcleo do partido que Winston acredita ser parte da confraria, uma resistência secreta liderada pelo lendário Emanuel Goldstein. O'Brien, com sua inteligência e sofisticação, confirma suas esperanças. Ele lhes dá o livro de Goldstein, que explica a natureza da sociedade. O livro revela que a guerra contínua não serve para ser vencida, mas para consumir o excedente de produção e manter a hierarquia social intacta. A guerra é paz, a ignorância é força. É uma análise brutalmente racional do poder pelo poder. Eu li estas passagens com um peso no coração, pois vejo ali a distorção final da lógica aplicada à opressão. Mas a esperança é uma armadilha. O quarto secreto tinha uma teletela escondida atrás de um quadro. O Sr. Charrington era um agente da polícia das ideias. O'Brien não era um revolucionário, mas um inquisidor. Winston e Julia são presos e levados para o Ministério do Amor, um lugar sem janelas onde as luzes nunca se apagam. Começa aqui a descida ao inferno, a desconstrução de um ser humano. Na prisão, Winston é submetido à fome, espancamentos e degradação. Mas a verdadeira tortura é psicológica. O'Brien é o torturador. Ele quer não apenas a obediência de Winston, mas a sua alma. Ele quer curar Winston de sua loucura. Qual é a loucura de Winston? Acreditar que existe uma realidade externa objetiva. O'Brien argumenta que a realidade está apenas na mente, e como o partido controla a mente, o partido controla a realidade. Se o partido diz que flutua, ele flutua. Se o partido diz que 2 mais 2 são 5, então são 5. Eu, como físico, revolto-me contra isso com todas as minhas forças. A verdade não é democrática nem autoritária, a verdade é. Mas na sala de tortura, sob a dor excruciante, a lógica de Winston se desfaz. Ele começa a aceitar que a sanidade é estatística. Ele aprende o duplo pensamento, saber a verdade, mas esquecê-la conscientemente para aceitar a mentira, e depois esquecer que esqueceu. O'Brien explica que o objetivo do partido não é o luxo ou a riqueza, mas o poder puro. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando num rosto humano, para sempre. O indivíduo deve ser esmagado para se tornar uma célula do grande organismo do Estado. No entanto, Winston ainda mantém um último refúgio. Ele não traiu Julia. Ele ainda a ama. Ele diz: "Eu não a traí." O'Brien sabe disso, e é por isso que Winston é levado ao quarto 101. O quarto 101 contém a pior coisa do mundo. Para cada pessoa é algo diferente. Para Winston, são ratos. Eu confesso que o mistério da crueldade humana me assusta mais que o infinito do universo. Diante de uma gaiola com ratos famintos prestes a devorar seu rosto, o espírito de Winston finalmente se quebra. O medo biológico supera o amor, supera a lealdade, supera a humanidade. Ele grita, em um desespero frenético: "Faça isso com o Julia, não comigo, com a Julia." Nesse momento, ele a traiu. Ele desejou que o sofrimento fosse transferido para a pessoa que amava para se salvar. A última fortaleza de sua dignidade caiu. Ele foi esvaziado de si mesmo. O livro termina com Winston livre, sentado no café castanheira, bebendo gin com sabor de cravo. Ele reencontrou Julia, mas estão ambos mortos por dentro. Olham-se com desprezo e indiferença. "Eu traí você", dizem um ao outro. Não há mais sentimento. Winston ouve um anúncio de vitória militar na teletela. Ele olha para o rosto do grande irmão no cartaz. 40 anos de teimosia caem por terra. 2 lágrimas de gin escorrem pelo seu nariz. Ele não precisa mais lutar. Ele venceu a si mesmo.
Ele ama o grande irmão. 2 plus 2, 5. Sendo assim, meus amigos, eu lhes pergunto, o que resta de nós se entregarmos nossa liberdade de pensar? Este livro não é uma profecia sobre uma data específica, mas um aviso eterno sobre as tendências do poder absoluto. A guerra é a coisa mais desprezível que existe, eu sempre disse, e Orwell nos mostra que a guerra perpétua é a ferramenta perfeita para a escravidão perpétua. O conceito de verdade objetiva, pelo qual dediquei minha vida na ciência, é a primeira vítima do totalitarismo. Se não nos obstinarmos em perseguir a verdade e proteger a dignidade do indivíduo, corremos o risco de viver num mundo onde a história é reescrita a cada manhã e onde o amor é uma fraqueza a ser extirpada. Orwell nos apresenta um mundo onde a tecnologia, em vez de libertar, aprisiona. As teletelas de hoje podem ser os nossos próprios dispositivos se não estivermos vigilantes. O duplo pensamento pode ser as narrativas contraditórias que aceitamos sem questionar. A nova fala pode ser o empobrecimento do nosso debate público. Eu desprezo o heroísmo obrigatório e a violência gratuita, e 1984 é a encarnação máxima dessas abominações. Que cada um reflita em sua alma e em sua consciência. Estamos defendendo nossa liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Ou estamos lentamente aprendendo a amar as correntes que nos prendem? A escolha, por enquanto, ainda é nossa. Mantenham a mente aguçada e o coração humano. Até a próxima reflexão.